Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos fazer tiramisu. Na verdade, eu vou fazer tiramisu e vou ensinar vocês. Tiramisu é uma sobremesa de origem italiana que leva cacau, café e queijo. É uma combinação inusitada, eu confesso, mas no final das contas fica delicioso. Foi a primeira vez que eu fiz e eu já corri o risco de levar para um monte de gente experimentar e o resultado foi, ó, perfezione. Gente, eu não sei nada de italiano, perdoa. Mas é isso aí, sem mais enrolação, vamos pra receita. Ah, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like também, que ajuda muito a produção de conteúdo aqui no canal. Simbora! Bom, vou colocar meu avental porque eu não quero sair daqui com cacau em pó na minha roupa inteira, né? Mas vamos pra receita. Eu vou começar fazendo os meus biscoitos champanhe. Sim, gente, vou fazer eles caseiros. Você fica à vontade pra comprar se você quiser. Primeira coisa que eu fiz foi colocar os ovos dentro do meu bowl e eu vou adicionar o açúcar refinado para ele dissolver mais fácil. Eu dou uma misturadinha com o próprio globo da batedeira e eu vou levar num banho-maria até todos os grânulos estarem dissolvidos. Quando estiver dissolvido, eu vou passar para a batedeira e vou bater até isso, assim, triplicar de volume. Vocês vão ver como ele vai ficar bem encorpado, bem mais clarinho e eu vou conseguir fazer uma letra infinito ou um 8 com essa minha massa. Massa não, né? Com essa minha mistura de ovo e açúcar. Vou adicionar um pouquinho de essência de baunilha, você pode usar extrato, pasta, o que você preferir. E vou peneirar agora a farinha. Sim, gente, os meus biscoitos, eles levam somente 4 ingredientes, você levar em consideração a essência, né? Ovos, açúcar e farinha. Muito importante peneirar a farinha porque essa é uma massa muito leve. Você tá vendo esse movimento que eu tô fazendo? Se chama movimentos envolventes. Eu pego de baixo pra cima e de fora pra dentro, pra eu não estourar as bolhas de ar que foram criadas. E assim, eu vou misturar até tudo tá encorpado. Lembrando que no fundinho tende a ficar um pouco de farinha, então passa a espátula bem no fundo. E aí eu não vou mexer mais, porque essa massa não leva fermento e ela precisa crescer. Eu vou usar um bico perlê liso, vou colocar dentro de uma manga de confeitar e vou colocar a minha massa dentro da manga. Eu tô usando aqui um pote medidor para me ajudar a apoiar a minha manga de confeitar, para não virar uma bagunça, né? Vou colocar a minha massa aos poucos, nunca raspando essa massa na lateral do bowl, porque isso faz estourar essas bolhas lindas que vocês estão vendo aí no meu biscoito. E aí eu vou confeitando esse biscoito champanhe no formato que ele é, que é compridinho, mais ou menos uns 8 centímetros, 10 centímetros de comprimento, na grossura mais ou menos do bico que eu tô utilizando. Se seu bico for muito fininho, você pode apertar mais para ficar um biscoito um pouco mais grossinho. Esse restante de massa que eu coloquei pela segunda vez na minha manga de confeitar, eu misturei ele um pouquinho a mais e ele já tinha perdido um pouco a aeração. Vocês vão ver que esse biscoitinho, olha, ele tá mais baixo, a massa tá espalhando mais, então não mexa na sua massa. Quando for colocar de novo na manga de confeitar, só coloca sem mexer. Esse último, coitado, sofreu. E eu vou levar pro forno aqui que tá pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 12 minutinhos, mas pode ficar de olho se o seu forno for mais forte, ele vai ficar pronto antes. Ele sai com as bordinhas douradas e a primeira coisa que você vai fazer assim que sair do forno é polvilhar açúcar de confeiteiro. Tem que ser açúcar de confeiteiro, gente, tem que ser extra fino. Tô usando uma peneira aí e eu vou colocar bastante açúcar em cima até ele ficar todo branquinho, parecendo que nevou. E vou deixar esfriar na própria forma que eu assei. Eu usei um tapete de silicone para assar eles, mas você também pode utilizar papel manteiga se você não tiver o tapete de silicone. E é incrível como esse biscoito fica fofinho, com uma massa tão simples como essa, sem fermento nenhum. Se você tá um pouco insegura ainda com essa massa, pode usar um pouquinho de fermento, coloca uma colherzinha de chá que vai dar bom. Claro, né, que eu vou pegar um para experimentar, porque ninguém é de ferro. Agora vamos para o nosso creme, o creme do tiramisu, que é feito com queijo mascarpone, mas eu vou usar outro queijo porque não encontrei mascarpone. Mas eu vou começar separando as minhas gemas das minhas claras. Olha como a gema desse ovo é amarelinha, porque são das galinhas caipiras aqui dos meus avós, eu inclusive peguei esses ovos escondidos. Tomara que eles vejam esse vídeo bem mais pra frente e não fiquem com raiva de mim. Mas eu gosto de separar na mão para não correr nenhum risco de gema na minha clara. E essas gemas são para o nosso creme, então a gente vai fazer uma espécie de zabaione aqui com essas gemas, que é uma mistura de gemas e açúcar.
Então, vou colocar o açúcar refinado e é muito importante você misturar imediatamente. Não deixa o açúcar nas gemas, porque senão as gemas vão ressecar e vai ficar uns pedaços assim que você não consegue dissolver de gema com açúcar. Então, você vai bater bastante com fouet, você vai achar que tá dando errado, que tá seco demais, mas já já as gemas vão incorporar e a gente vai pegar essa misturinha e vai levar agora pro banho-maria. No banho-maria, a gente vai mexer constantemente, porque não pode deixar acumular calor em alguma parte específica do bowl, porque senão, né, a gema ela vai coagular. Olha só como esse creme está lindo, clarinho, espumoso. Ele aumentou muito o volume e a cor, principalmente, é a parte que mais choca, né? Agora vamos pro queijo. Eu tô usando, gente, ricota cremosa, porque eu não encontrei mascarpone e eu amo ricota, então tudo se encaixou. Eu tô usando o creme de ricota, que ele é bem cremoso, como vocês podem ver. Às vezes, alguns potinhos vêm com um pouquinho de água no fundo. Você vai evitar colocar essa água para ele poder ficar mais firme mesmo, né? A água deixa mais diluído, mais líquido, então evita colocar essa água, pega só a parte do creme que tem a textura. E com a própria espátula eu vou misturar esse creme, às vezes ele vem com alguns grumos, né? E aí, para alisar, eu vou misturando com a espátula vigorosamente até ele ficar bem lisinho. Olha que textura maravilhosa, gente. E o sabor, assim, é muito gostoso. Esse tiramisu ficou maravilhoso. Agora vamos misturar os dois. Como temos texturas diferentes, eu vou começar colocando um pouquinho das minhas gemas na ricota, para depois pegar a mistura toda de ricota e misturar com as minhas gemas. A gente tá fazendo uma espécie de temperagem, né? Por conta das texturas diferentes e um pouco da temperatura também. O meu queijo de ricota tava um pouco mais geladinho. E agora sim, eu pego a mistura toda, volto pro meu bowl e vou misturar devagarinho também, até pra não ser grosseira, né? Pra não ser muito agressiva. Coloque amor nos seus doces e eles ficarão bem gostosos. Mas isso não quer dizer que você não vai misturar bem. Mistura bem pra não ficar nenhuma sobrinha assim, sozinha. Tudo que é gema e açúcar tem que misturar com tudo de ricota. Nesse estágio aqui, esse creme já tá perfeito, só que a gente vai melhorar ainda mais. Eu vou levar aquela mistura para a geladeira enquanto eu bato o meu creme de leite fresco. Sim, gente, creme de leite fresco. Chantilly, pode usar? Pode usar. Vai ficar a mesma coisa? Não vai. Porque o chantilly, ele tem aquele gostinho de chantilly, ele já vai açúcar, vai alguns outros ingredientes que mudam o sabor. Então, eu tô utilizando creme de leite fresco aqui e eu vou bater sem adicionar nada até mais ou menos picos firmes. A gente chama na confeitaria de 3/4, que não é o chantilly batido ao seu máximo, mas é uma textura antes de chegar lá. Por que isso? Porque eu ainda vou misturar no meu creme e quando a gente mexe esse creme de leite fresco, mesmo que seja minimamente, ele encorpa mais. A minha outra mistura estava na geladeira porque quando eu for misturar com o creme de leite fresco batido, não pode estar nada quente. Porque senão não faz sentido, né? O creme de leite ele vai aguar. E aí eu volto com os movimentos envolventes, de baixo para cima, de fora para dentro, para poder incorporar o creme de leite fresco e não perder a aeração. Você vai ver que vai ficando mais volumoso essa minha mistura e é para ela ficar bem leve, bem fofinha. A cor também vai ficando mais branca, bem linda, gente, esse creme, assim. Um creme muito sedoso, ele é muito rico. A gente usou gemas, que são riquíssimas em gordura e em sabor. A gente está utilizando creme de leite fresco, que também é muito rico em gordura e em sabor. E a gente está utilizando ricota, né, queijo. Você pode utilizar cream cheese ou mascarpone, se você preferir, mas com a ricota pode ter certeza que tá muito gostoso. Se você quiser adicionar alguma coisa de baunilha, extrato, essência, pasta, fica à vontade, mas eu vou deixar o meu branquinho assim, maravilhoso. Olha a textura desse creme. Agora é muito importante você pegar, cobrir esse creme e levar para a geladeira para descansar uns 30 minutos, 1 hora, para ele ficar mais firme ainda para nossa montagem. Se você quiser ele mais firme ainda também, você pode adicionar gelatina. Adiciona aí uns 6 gramas de gelatina, que aí ele vai ficar mais firme ainda, mas sem gelatina já ficou ótimo. Agora vamos para nossa calda de café, que é um ingrediente importantíssimo nessa sobremesa, né? Então eu peguei um café que eu coei em casa, bem forte, adicionei açúcar e também vou colocar licor de laranja. Tô utilizando Cointreau aqui. Geralmente o pessoal coloca vinho nesse estágio, mas como eu não tinha e eu adoro Cointreau, eu coloquei o Cointreau mesmo.
Eu vi a Paola Carosella fazendo essa receita e falando que são 3 camadas de creme e 2 camadas de biscoito. Então eu vou seguir ela, porque eu acredito no que ela fala. O problema aqui foi que eu peguei uma travessa muito, muito grande. Então aqui na descrição vai estar o tamanho da travessa que eu utilizei e que deu certo para essa quantidade de receita. Vou começar com uma camada de creme embaixo. Vou pegar o meu biscoito, vou molhar no café. O primeiro biscoito eu ainda estava aprendendo como que eu ia fazer essa técnica. E aí eu descobri que tem que ser muito rápido, porque senão o meu biscoito, ele simplesmente desmancha. Ah, detalhe, meu café tava meio morno, então espero o seu café ficar frio para o seu biscoito não desmanchar. Mas como eu tava meio sem tempo, eu pegava meu biscoito, dava chunchada bem rápida no café e ia montando a minha travessa. Montei uma camadinha de biscoito, venho com mais creme ali, dividi meu creme mais ou menos em 3, no olho mesmo, não pesei nada, pra eu conseguir fazer as 3 camadas de creme, né? Começando com creme embaixo e terminando com creme em cima e 2 camadas de biscoito no café. Gente, vou confessar, essa calda de café com contrô, com esse licor de laranja, tava assim, dava pra beber com pão de queijo à tarde, assim, ó, muito gostoso. Tudo bem que tava muito doce, né? Mas tava muito gostoso. Sobrou alguns biscoitinhos, porque eu fiz 2 receitas, então acho que pode fazer 1,5 receitas dos biscoitos aqui embaixo. E por último, a última camada de creme. E agora eu tô vindo com uma espátula pra alisar bem em cima e ele ficar bem bonitinho. Tentei deixar mais ou menos da altura da minha travessa pra não passar, então sobrou só um pouquinho de creme, bem pouquinho mesmo, tipo umas 3 colheres de sopa, que eu experimentei com os meus biscoitinhos, né? Porque eu não ia destruir essa sobremesa pra poder experimentar. E eu precisava fazer a prova, porque é a primeira vez que eu tava fazendo essa receita. E eu já quero fazer de novo. E pra finalizar, claro, cacau em pó polvilhado em toda a superfície da sobremesa. Tem quem goste de colocar no meio da sobremesa, eu vi muitas pessoas fazendo assim, mas eu acho que ia ficar muito forte pra mim, então eu coloquei só em cima. E outra coisa muito interessante, tem gente que coloca o cacau em pó só na hora de servir. Eu vi um italiano falando que ele gosta de colocar antes, porque o cacau em pó vai absorvendo no creme, e eu adorei essa ideia. Então eu já coloquei antes mesmo. E aí eu passei papel filme e levei pra geladeira até o dia seguinte. Essa sobremesa foi feita numa sexta-feira e servida num sábado à noite. E eu só consegui filmar quando ela já estava praticamente acabada. Gente, todo mundo foi em cima dessa sobremesa, sem sacanagem. Era o aniversário de um amigo e a noite era italiana com massas. E aí eu tive essa ideia de fazer essa sobremesa italiana pra combinar com tudo. Olha como tava molhadinho esse biscoito, gente. E o cacau realmente foi absorvendo no creme e ficando delicioso. Eu toda vergonhosa me filmando no meio do jantar, comendo essa sobremesa, porque eu tinha que gravar esse vídeo e postar aqui. Tava muito gostosa. Nota 9,5 de 10. Ela não tava muito doce. Dava pra sentir o sabor do café e do controle. O biscoito tava muito molhadinho, assim, desmanchando, parecendo tipo um pavêzinho. E o creme tava muito leve. Acho que eu nunca fiz um creme assim tão gostoso. Experimentem, escolham o queijo que vocês quiserem e façam essa sobremesa. Deem de presente, comam sozinho. Vale muito a pena. Mas calma, calma. Você achou que era só isso? Eu vou te mostrar agora quanto que custou essa sobremesa, caso você queira fazer pra vender. Aqui a minha planilha de precificação. Eu já coloquei toda a quantidade dos ingredientes, coloquei quanto que rende, né? Rende essa travessa. Esse aqui é o meu custo final do produto e esse aqui são os meus preços de venda. Essa minha planilha de precificação personalizada, ela me dá 3 preços diferentes, dependendo do local onde eu tô, dependendo de como eu vou vender, dependendo da embalagem. E ela calcula esses 3 preços para eu poder ter essa flexibilidade de escolher, porque eu acho que um preço de venda, ele não se define somente pelo custo dos ingredientes, mas pelo valor do produto, pelo nível de dificuldade que foi fazê-lo. Por isso que eu tenho esses 3 preços diferentes. Se você quer adquirir essa planilha de precificação, o link vai estar aqui embaixo na descrição para você poder ter ela hoje. Agora sim a gente pode finalizar esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Beijo, beijo. Vejo vocês no próximo vídeo.